Graça e paz, irmãos. Bom dia. Que alegria em encontrar cada um de vocês aqui. E também estou muito feliz pela oportunidade que nós tivemos de, nesses alguns meses, de estudarmos a palavra de Deus no livro de Jonas, em que pudemos aprender tantas lições valiosas. E uma coisa que eu queria deixar de encorajamento para vocês, que para mim o foi, é sobre incentivá-los a estudar o Antigo Testamento, que é a palavra de Deus tanto quanto o Novo Testamento. Hoje em dia tem sido muito comum nas igrejas de ter um foco muito maior no Novo Testamento do que no Antigo, como se o Antigo não fosse palavra de Deus. Mas a escolha do livro de Jonas foi justamente, na época em que eu orei ao Senhor, pedi a Ele um livro, da gente poder estudar o Antigo Testamento, porque como diz Paulo em Timóteo, toda a palavra, toda ela é útil para o ensino, para a instrução, para a repreensão. Então que possamos amar o Antigo como o Novo, amar toda a palavra de Deus. Uma segunda coisa que eu queria falar com vocês, irmãos, é uma recomendação de um livro muito bom, que é um livro do C.S. Lewis, chamado Os Quatro Amores, que é um livro em que ele fala algumas coisas muito valiosas que me ajudaram e muito a entender verdades da palavra de Deus no livro de Jonas, no capítulo 4, que é o capítulo que iremos estudar hoje. Então, é um livro muito bom, tá? A ideia de C.S. Lewis é de justamente falar sobre como que, depois da queda, o homem teve os seus amores desorientados. Por exemplo, para vocês terem uma noção. Antigamente, o pastor Glênio, ele falava uma frase que eu usei bastante lá na faculdade, que era o seguinte: adoramos a Deus, amamos as pessoas e gostamos das coisas. Por conta do pecado, muitas vezes trocamos essa ordem. Amamos muito mais, adoramos a nós, adoramos ao outro, mas não adoramos a Deus. Ou muitas vezes gostamos das pessoas e amamos as coisas. Ou seja, os nossos amores, eles ficaram desorientados depois do pecado. Então a ideia do livro é justamente falar sobre isso, fica como uma recomendação para vocês. E uma última coisa é que o boletim que vocês têm em mãos, com o estudo do livro de Jonas, capítulo 4, na verdade é um resumo da pregação. Então, vocês podem até agora ler durante o nosso estudo, podem ler depois em casa, mas o que eu vou falar aqui não está exatamente no boletim, eu apenas fazendo esse comunicado, porque alguns falam assim, mas aonde que eu te acompanho? Na verdade, é porque é apenas um resumo. Mas vamos agora abrir o capítulo 4 do livro de Jonas e ler o texto, meus irmãos. Jonas, capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais?
Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, como igreja, te agradecemos por se revelar ao teu povo através da história. Obrigado por no passado ter enviado profetas para comunicar as tuas verdades ao teu povo. E nós hoje agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo, que por ti foi enviado para comunicar a tua palavra, sendo ele mesmo, e para que morresse pelos nossos pecados. Obrigado pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra e de te conhecer. Pedimos que as verdades aqui sejam reveladas a cada um de nós pelo teu Espírito Santo. Não permita que a dureza do nosso coração nos impeça de crer e de sermos transformados. E também nos livra do maligno, Pai. O repreenda para que não tire a nossa atenção neste momento. Para que possamos olhar firmemente para a tua palavra, firmemente para Jesus Cristo, porque apenas ele tem as palavras de vida eterna. Pedimos que no final deste culto, Pai, por mais que nem todos os nossos problemas eles terão sido resolvidos, nem todos os nossos sofrimentos terão sido solucionados, mas que, assim como Ana, mãe de Samuel, escutou do sacerdote, assim como a tua palavra fala com relação a Ana, que possamos ter o nosso semblante transformado nessa manhã, assim como ela teve, quando recebeu do Espírito Santo o consolo. É o que nós pedimos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que o capítulo 4 do livro de Jonas, ele é um dos capítulos mais difíceis do livro, se não o mais difícil. E eu tenho essa convicção porque neste capítulo Deus faz uma pergunta para Jonas por 4 vezes, que é uma pergunta que talvez nós mesmos temos dificuldade de responder ou de refletir sobre ela. E se nós pudéssemos escolher, talvez teríamos a mesma postura de Jonas, quando Deus perguntou para Jonas por que da sua ira. Talvez teremos a mesma postura de Jonas e fugir dessa pergunta. O que nós temos que refletir nessa manhã, antes da gente se aprofundar mais no texto, é: por que será que eu e você nos iramos? Por que será que eu e você ficamos irritados? Por que será que nós ficamos raivosos, como diz o texto que Jonas ficou? A primeira motivação de alguém que pergunta para outra pessoa por que você está irado, é uma motivação de alguém talvez que quer ferir a outra pessoa. Imagina, por exemplo, um coleguinha na escola que chega para outro que está com raiva e fala: por que você está nervoso comigo? Por que você está com raiva? O que eu fiz para você? É um colega que ele está talvez querendo confusão com outro colega. E a motivação dele é de ferir, de machucar, de incomodar. E por isso ele perguntou por que o outro está com raiva, para o outro poder manifestar a sua ira e ele poder revidar. Mas há uma outra motivação, irmãos, daquele que pergunta para aquele que está irado, por que ele está irado, que é uma motivação diferente. É uma motivação de realmente entender o porquê o outro está irado, porque ele está com compaixão. Ele pergunta de forma gentil, de forma dócil, e ele não quer que o outro seja destruído. Quando ele pergunta por que o outro está irado, é porque ele realmente se importa com essa outra pessoa. E se talvez nós formos sinceros, irmãos, é mais difícil de responder a segunda pessoa que nos pergunta por que estamos irados do que a primeira, porque talvez seja mais difícil para nós de abrirmos a tampa do nosso coração e termos a nossa pobreza exposta ao mundo do que levar um soco na cara. É mais difícil abrirmos o nosso coração e sermos transformados do que de fato, às vezes, apanhar. Abrir a tampa do nosso coração é difícil, irmãos, é muito difícil. E a ira, meus irmãos, ela é um sintoma de algo que está estragado, de algo podre, de um fruto mau, de uma árvore ruim. E Deus faz essa pergunta para o profeta ao longo do capítulo 4 várias vezes: por que você está irado? E talvez uma pergunta que nós mesmos não queremos responder. E quando Deus pergunta isso para Jonas, nós temos a oportunidade, irmãos, de da mesma forma que Jonas, de fazermos uma autorreflexão. Por que será que eu estou irado? Por que será que você está irado? E, irmãos, nós temos que ser sinceros um com o outro. A ira é um pecado contra o qual todos os cristãos, todo ser humano luta na face dessa terra. A Bíblia fala isso. Na primeira
história da primeira família, lá em Gênesis, Caim teve ira do seu irmão. E a sua ira trouxe destruição àquela família. Quantos de nós não vimos nossas famílias serem destruídas por conta da ira? Mais uma vez, irmãos, eu pergunto, por que será que nós estamos irados? Qual que é a raiz da nossa ira? Qual que é a raiz da nossa raiva? E, irmãos, a resposta ela é simples. Nós nos iramos porque nós amamos. A ira é uma manifestação de quando alguma coisa que nós amamos, ela é ferida, ela é incomodada, ela é prejudicada. Pessoas que não amam, elas não se iram porque elas são indiferentes. A ira é uma manifestação daquele que quer proteger aquilo que é amado. Então, quando você tem um objeto amado que está em risco, você fica irado. Pensa, por exemplo, um pai para com os seus filhos. É justo um pai ficar irado para com a atitude de um filho que é desobediente. Porque o pai tem o dever de ensinar aquela criança como que ela deve viver no caminho do Senhor. Então o pai se ira para com aquela situação. Então existe uma ira que é boa. O pai ama o filho, por isso o pai fica irado quando o filho desobedece, quando o filho é mal criado. Porém, depois da entrada do pecado no mundo, irmãos, e toda a raça humana ela será afetada, as nossas relações, a forma como nós vivemos neste mundo, a forma como nós pensamos, agimos, a forma como nós amamos, depois que o pecado entrou neste mundo, a forma como nós nos iramos, mesmo que poderia ser de uma forma boa, assim como o pai que ama o filho e se ira por conta disso, mas o pecado fez com que muitas das vezes nossos amores eles ficassem confusos. Por exemplo, voltando no exemplo dos pais que se iram para com a situação onde o filho é desobediente, o pai deveria se irar pela situação, porque o filho desobedeceu e o pai não quer que o filho seja prejudicado. Porém, irmãos, pode acontecer, e não são poucas vezes, de o pai que ele se ira porque o filho desobedeceu a sua palavra, porque o filho está ferindo a sua honra. Isso quer dizer, irmãos, que muitas vezes um pai ele pode não irar-se porque de fato o filho está desobedecendo. Mas o pai pode se armar tanto que ele fica irritado porque ele não está sendo obedecido. O pai deixa de focar no filho e foca em si mesmo. Porque, de novo, os nossos amores estão desorientados. Por isso que eu recomendo o livro que ele fala sobre isso. E, consequentemente, nós nos iramos de forma incorreta. Pensa, por exemplo, quando uma criança ela desobedece o pai em público. Já percebeu que o pai ele fica mais irritado quando a criança desobedece em público do que quando desobedece em casa? Porque o pai está publicamente sendo desonrado. Então acontece muitas vezes, irmãos, de nossos amores para com as coisas da vida estarem desorientadas. Porque nós estamos amando de forma desproporcional. E por conta disso, irmãos, no fim das contas, estamos amando o nosso ego. Nos iramos muitas vezes porque o nosso ego está sendo ferido, porque o nosso desejo não está sendo cumprido, porque nós não estamos sendo honrados. E é curioso nos lembrarmos da frase daquele teólogo que falava que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas apenas Deus quis ser menino. Então temos a demonstração da parte de Deus de como que uma das essências do Evangelho é a humildade. Irmãos, e a raiz da ira é o orgulho, e somente pessoas orgulhosas se iram. E é isso que nós vemos no capítulo 4 do livro de Jonas. Essa introdução, tanto que teológica e um pouco filosófica, foi para poder nos trazer algumas verdades, para poder compreendermos melhor o que Deus quer nos instruir no livro de Jonas, no capítulo 4. Porque ira é a palavra-chave deste capítulo. Ela é repetida no livro por 4 vezes. Se olharmos, por exemplo, no verso 1 do capítulo 4... olha como diz o texto, Jonas falando, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Quando olhamos para o verso 4, por exemplo, olha só o que o texto fala. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? No verso 9, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Irmãos, a pergunta que temos que responder é por que será que Jonas está tão irado no capítulo 4? Qual que é a motivação de Jonas estar tão irado no capítulo 4?
Se a gente fizer uma recapitulação do livro de Jonas, a gente consegue recordar que no capítulo 1, Jonas, ele foge de Deus para não ir para Nínive pregar contra aquele povo. E Jonas, ele pode ser comparado como um filho pródigo, que ele foge da casa de seu pai, mas depois de várias situações, ele volta até Deus. E temos no capítulo 2 de Jonas, aonde o texto fala que Jonas está angustiado porque está longe da presença do Senhor. Tínhamos um profeta fujão que agora sente falta do Senhor. No capítulo 3 do livro, a gente viu algumas semanas atrás, nós vemos um sermão de apenas 5 palavras no hebraico. E essas 5 palavras, por meio dela, Deus fez com que toda a cidade se arrependesse. Todos creram e todos se arrependeram e creram no Senhor. E agora temos o capítulo 4, onde Jonas está irado, irritado, irmãos. É muito contraditório, é confuso para nós. Porque Jonas, teoricamente falando, foi um pregador, um profeta muito bem sucedido. Ele pregou, o povo se arrependeu e creu. Que pastor que não ficaria feliz se toda a sua comunidade ficasse avivada? Imagina só que maravilha, toda uma igreja ser avivada pelo Senhor. Que pastor que não ficaria feliz com isso? Ou imagina um profeta, imagina um missionário pregar numa cidade, num bairro, pregar para uma tribo indígena e todos crerem. Quem que não ficaria feliz com isso? E daí nós temos Jonas pregando e no mínimo 120 mil pessoas creram. E ele está infeliz. Ele está irado. Isso é muito contraditório. E a gente a partir daqui pode pensar algumas possibilidades. Talvez Jonas ele está com um tipo de depressão pós-triunfo, digamos assim. Como, por exemplo, quando o dia do domingo é o dia que o pastor fica mais feliz, o dia do domingo. O pastor está na igreja de manhã, o pastor está na igreja à noite. O pastor, depois do culto, quando finaliza a pregação, os irmãos vêm conversar com o pastor. O dia do domingo é o dia que o pastor é usado pelo Senhor. Aí chega a segunda-feira, o que acontece? O pastor está novamente sozinho com Deus. Então talvez, irmãos, Jonas ele está assim também por conta do pós-triunfo. Ele foi bem sucedido, agora está triste. Mas na verdade, irmãos, o que de fato acontece é que Jonas, ele é um pregador que tem uma motivação péssima. E ele ama de forma errada. Jonas, ele ama de forma errada. Por exemplo, quando vemos no capítulo 3, ele pregou e falou que em 40 dias aquela cidade ela seria destruída. E quando nós vemos no capítulo 3 a pregação de Jonas, a impressão que dá é que Jonas ele fala assim, pelo amor de Deus, creiam, se arrependam. A entonação que a gente vê no capítulo 3 é como se Jonas estivesse desesperado para que aquele povo cresce no Senhor. Mas quando vamos para o capítulo 4, ele está irado, porque na verdade ele queria que aquela cidade fosse destruída. Ele não queria que eles se arrependessem por conta da motivação do seu coração. E agora o texto fala, no versículo 2, que ele ora ao Senhor, dizendo que ele não queria ir até aquela terra, porque ele sabia que aquele povo seria salvo pelo Senhor, porque Deus era bondoso para poder perdoar. E no versículo 5, o texto fala que Jonas saiu da cidade. Então Jonas estava ali num tipo de conversa para com Deus, e ele sai da cidade. Ele sai da cidade, irmãos, ele fica ali, porque ele falou para aquele povo que em 40 dias eles seriam destruídos. E Jonas, talvez ele tenha a esperança de que talvez aquele povo dentro desses 40 dias, eles ainda pudessem voltar a pecar. E talvez voltando a pecar, Deus os destruísse finalmente. Então Jonas sai da cidade quase como se fosse um espectador para poder esperar ver aquela cidade ser destruída. Tem um outro texto na palavra de Deus que menciona Jonas, em que fala que Jonas ele profetizou no reinado de Jeroboão II a paz sobre Israel. E Deus trouxe paz sobre Israel após a profecia de Jonas. Então Jonas ele esperava que aquela cidade de fato fosse destruída depois da sua palavra ter sido dita àquele povo, que eles seriam destruídos em 40 dias. E irmãos, glória a Deus pelo fato de que Deus, ele não precisa da motivação do pregador quando ele sobe no púlpito. Porque se Deus dependesse da motivação de Jonas ir até aquela cidade e pregar contra aquele povo, jamais que eles seriam salvos. Mas Deus abençoa a sua palavra.
Irmãos, glória a Deus que nós não dependemos de quem sobe neste púlpito. Porque se vocês e eu também, que também vejo, assisto os cultos aqui, e outros irmãos que pregam, se nós dependêssemos daquele que prega, das motivações do seu coração, nós estaríamos destruídos. Mas porque é a palavra de Deus, e apenas a sua palavra que pode trazer transformação, é que nós podemos ter descanso no Senhor, de que ela não volta vazia para o que foi enviada a ser feita. E o texto vai continuar falando, irmãos, que Jonas ele está extremamente aborrecido. E aqui a gente vai ter algumas palavras, por exemplo, o texto fala no capítulo 1 do livro de Jonas, que a maldade do povo de Nínive subiu até Deus. Depois, no capítulo 3, o texto fala sobre a maldade do coração daquele povo. E o texto, então, fala aqui agora no verso... No verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto, pois se alegrou em extremo por causa da planta. E o texto fala aqui, 9. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? A palavra ira, no versículo 9, ela significa mal, significa maldade, da mesma forma que significa maldade no capítulo 1 do livro de Jonas. Quando a palavra se refere no capítulo 3 sobre a maldade daquele povo, é o mesmo significado. Então Jonas, ele naquele momento, ele está com o mesmo sentimento no seu coração de maldade que o povo ninivita estava. Olha que coisa engraçada. Jonas, há um tempo atrás, tinha ido visitar aquela cidade para pregar contra ela, e o povo via aquele homem pregando, o que eles deveriam imaginar? Nossa, que pregador santo, que pregador excelente, que pregador dedicado, que homem de Deus, como ele fala bem, como ele entende da palavra de Deus. Mas agora, quando Jonas está apenas com Deus, quando ele não está mais publicamente, nós vemos sobre quanta maldade estava no seu coração. Quando Jonas estava apenas com Deus, o seu coração estava exposto. E aqui nós aprendemos, irmãos, a necessidade que o cristão tem de constantemente fazer devocionais. Porque na comunidade, por mais que nós possamos caminhar uns com os outros, mas o nosso íntimo, o nosso coração, nós não podemos conhecer plenamente. Vocês não sabem como que foi minha semana. Eu não sei como foi a semana de vocês, passo a passo, os pecados cometidos, os piores desejos do coração de cada um, os pensamentos mais ruins que cada um de nós tivemos. Porém, irmãos, quando nós estamos diante de Deus, não existe nada que fica oculto. E da mesma forma que Jonas teve o seu coração exposto, quando estava apenas ele e Deus, a mesma forma, irmão, quando nós fazemos devocional, quando separamos um tempo do nosso dia para estudarmos a palavra, quando separamos um tempo do nosso dia para nos colocarmos ao Senhor em oração, quando assistimos uma pregação e depois refletimos sobre como aquelas aplicações práticas impactam em nossa vida, irmãos, são nestes momentos, onde estamos apenas com Deus, que o nosso coração ele de fato é exposto, e nós podemos realmente sermos transformados genuinamente. Mas Jonas, irmãos, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue pensar que o Senhor vai abençoar uma nação pagã como Nínive. Como que ele pode ter compaixão de Nínive? Inclusive, o profeta depois de Jonas, o livro de Naum ele fala, quem terá compaixão de Nínive? E agora Jonas vê Deus tendo compaixão de Nínive. E a gente pode perceber, irmão, que um dos motivos pelos quais Jonas ele tem esse sentimento tão negativo para com aquela cidade era talvez por conta do seu nacionalismo, um amor demasiado para com a sua nação. Nós podemos perceber isso porque no capítulo 1 do livro de Jonas, quando ele se encontra com os marinheiros e começa todo aquele drama de que vem a tempestade, e agora o Jonas começa a falar sobre quem ele é para os marinheiros, ele começa falando para os marinheiros o seguinte: eu sou hebreu e temo o Senhor. Jonas ele começa na hora de se definir, primeiro falar da sua nacionalidade e só depois falar que de fato ele teme o Senhor. O correto deveria ser o quê? Eu temo o Senhor e sou hebreu.
mas ele começa falando que ele é hebreu, e depois ele fala que ele teme o Senhor. Então vemos que Jonas tinha um apego à sua nação muito grande, e que por conta disso ele não conseguia ver uma outra nação inimiga e ímpia ser salva pelo Senhor. E uma coisa importante da gente pensar com isso, é que não é porque de fato essa questão da nacionalidade, aqui no livro, ela é uma verdade, que nós sermos nacionalistas é ruim. Eu não estou dizendo aqui para vocês que aquela fala moderna de que nacionalismo, né, ter amor pelo seu país é uma coisa fascista, é uma coisa racista. Não, irmãos. Existe sim um amor à pátria que é correto. Existe sim um amor à pátria que é certo e que é belo. Inclusive esse livro fala sobre isso. O amor à pátria nada mais é do que você sentir falta da sua casa. Imagina que você você mora na casa dos seus pais, ou você mora com a sua esposa e seus filhos, e você tem que viajar para trabalho, tem que viajar para poder fazer alguma coisa, e você tem saudade da comida, tem saudade da bebida, tem saudade da alegria, tem saudade da comunhão. Irmãos, você amar a sua pátria é a mesma coisa que você sentir falta de casa, está tudo bem. O problema surge quando o nosso amor à nossa pátria ele é cego a ponto de a gente ter um sentimento muito forte por aquele passado heróico, onde nós apagamos tudo de ruim que aconteceu. E a gente pode ir além, na verdade, que é errado aquele amor demasiado a grupos, a pessoas, a células, que podemos dizer assim, em que a gente deixa de amar aquilo que está longe de nós. Como, por exemplo, a gente não amar outros irmãos de outras igrejas, porque estamos totalmente apegados à nossa comunidade local. É óbvio que temos que ter comunhão entre nós, caminhar uns com os outros, discipularmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros. Mas, irmãos, o reino ele é de Deus. Não é o reino da PIB, não é o reino da igreja do lado, é o reino de Deus. Então, todas as vezes em que amamos demasiadamente aquilo que é nosso, aquilo que até então está vinculado àquelas pessoas do nosso contexto, não amamos o próximo, irmãos, estamos pecando da forma como Jonas pecou. E ainda mais quando fazemos de tal forma que quando não queremos que o ímpio seja salvo. E Jonas, então, ele começa agora a questionar a bondade de Deus. Se voltarmos para o versículo 2 do capítulo 4, Jonas diz assim: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E agora Jonas, ele vai começar a fazer uma coisa totalmente esquisita. Ele vai começar a acusar Deus da sua fuga. Vai começar a colocar a culpa do seu pecado em Deus. Mas isso é tão antigo quanto a história da humanidade. Se voltarmos para Gênesis, quando aconteceu o pecado do homem, e Deus vai até Adão, e o que Adão fala? A mulher que tu me deste. Na verdade, a culpa foi dela. A mulher que me deu, ela me deu do fruto, eu comi. E daí Deus vai até Eva, o que Eva fala? A serpente que tu criaste, ela me enganou. Só faltava Deus chegar até a serpente ter reclamado de ter sido criada por Deus, né? Mas o tempo todo estamos atribuindo ao outro ou a outras coisas a culpa do nosso pecado que é nosso. Se a gente se lembrar, por exemplo, do povo, quando tinha acabado de sair do Egito e agora eles estão no deserto, a caminho de Canaã, e Moisés agora se afasta do povo e Arão fica supervisionando todo o povo, e Arão, ele permite que o bezerro de ouro seja construído. E quando Moisés chega e fala: Arão, por quê? Por que você fez isso? E Arão fala: foi o povo é propenso ao mal. Eles me deram os utensílios, me deram um pouco de ouro, eu taquei no forno e saiu um bezerro de ouro. Irmãos, é isso que ele fala em Êxodo 32, está lá o texto. Ele literalmente falou que ele tacou as coisas no forno e saiu um bezerro de ouro. Ele atribuiu a culpa dele a outro, sendo que ele era o responsável. E isso vai totalmente de encontro com aquela ideia hoje em dia que existe na mentalidade moderna do determinismo social. Fulano ele é errado porque ele é bandido, porque ele é ladrão, mas é que na verdade é do contexto que ele nasceu. Ele não é totalmente culpado disso, né? Nasceu num contexto de pobreza, ele virou o que ele é. Mas ciclano ele é bêbado porque o pai dele bebia. Ele viu o pai dele bebendo e ele ficou alcoólatra por conta do pai dele. Fulano ele é homossexual porque o pai dele era muito grosso. O
pai dele era grosso, era rude, o pai dele era isso, era aquilo. E, consequentemente, ele virou o que ele é. O tempo todo a nossa cultura está incentivando, inclusive nós cristãos, a pensarmos que a culpa do nosso pecado é de outro, mas não. A culpa do nosso pecado é a nossa culpa. Mas, irmãos, dias como hoje, todos os dias, mas dias como hoje, em que Jesus Cristo se faz presente, porque ele fala que onde 2 ou mais estão no seu nome reunido, ele se faz presente. E, meus irmãos, Jesus se faz presente neste momento, para poder trazer salvação para os perdidos, para poder nos purificar de todo o pecado, nos purificar de toda injustiça, para nos perdoar, para nos alimentar, para nos socorrer, para nos animar. E mais tarde, daqui a pouco após a pregação, a gente vai inclusive estar relembrando sobre o sacrifício maravilhoso e único de Jesus Cristo. Então temos a oportunidade hoje, irmãos, de nos arrependermos dos nossos pecados. Aquele que a sua esposa não conhece, que o seu marido nunca viu, que os seus filhos nunca compartilharam para você. E agora Jonas está acusando a Deus, falando que ele fugiu porque Deus é muito bondoso, porque Deus é compassivo. E nós percebemos aqui também que Jonas, ele tem uma teologia pela metade. Ele tem uma teologia que ela é mais ou menos. Por quê? Porque Jonas, quando ele fala isso, porque me adiantei, porque o Senhor é misericordioso, clemente, tardio em irar-se, ele está citando um texto em Êxodo 32. E se nós lermos lá, não precisa ler agora, mas se nós lermos o livro de Êxodo, nesses versículos, o texto não fala só isso. O texto fala assim que Deus é compassivo, fala que Ele é bondoso, fala tudo isso. Mas fala também, irmãos, que... Deixa eu abrir aqui que eu esqueci, só um minutinho. Fala que a maldição também... Irmão, abre no Êxodo 32, por gentileza. Melhor do que ficar aqui tentando relembrar, né, de cabeça. Êxodo 32, por favor. Vai para o versículo 9, por gentileza. Tá. Oi? 34:3? 6, por favor. Não acho que seja isso não. Mas assim, basicamente, ele fala que Deus visita a iniquidade dos filhos até outras gerações, até a 3ª e 4ª geração. É isso mesmo que o texto fala, é isso. Então assim, irmãos, Jonas, ele se lembra da parte onde o texto fala que Deus ele é compassivo, mas ele se esquece que Deus também visita a iniquidade. Jonas, ele conhecia Deus aparentemente pela metade, porque ele citou apenas o texto pela metade. E aqui, irmãos, eu quero fazer um encorajamento do estudo, a teologia. Hoje em dia, irmãos, a teologia ficou algo muito mal visto em nosso meio. E eu entendo as motivações disso acontecer. Hoje em dia, a teologia ela tem servido muitas vezes para o debate, para a confusão, para a argumentação, para estar certo. Mas, irmãos, se a gente for parar para pensar, a teologia ela é algo que basicamente é olharmos atentamente para as Escrituras Sagradas, para que possamos, através da comunhão mútua e do estudo profundo da palavra de Deus, nós possamos conhecer quem realmente Deus é. E após o conhecermos profundamente, nós possamos amá-lo mais, amá-lo melhor, da forma correta, servindo a Ele, vivendo para a sua glória e amando os irmãos. A teologia tem esse propósito. Após a gente estudar algum assunto da palavra, estudarmos a Bíblia, ler algum livro como esse aqui, o propósito da teologia é de nos colocar de joelhos perante o Senhor. Esse é o propósito, irmãos, o bom propósito da teologia. E precisamos justamente de estudar boa teologia para que possamos conhecer a Deus por inteiro, não pela metade. Porque, irmãos, se o nosso Deus fosse apenas santo e mais nada, nós teríamos sérios problemas com Ele. Nós somos pecadores. Como que pecadores se aproximam de Deus? Eles são destruídos. Se Deus fosse apenas amor, nós também teríamos problema com Ele. Se Deus é amoroso, mas não é justo, aquele que é ímpio pode fazer o que Ele quer e nada vai acontecer para com Ele? Se o nosso Deus
Ele fosse um Deus que não se importasse com o sofrimento, porque Ele é justo, nós também teríamos problemas com Ele. Mas, irmão, o nosso Deus, Ele é perfeito. Os seus atributos, a santidade, a majestade, a justiça, o amor, a bondade se comunicam perfeitamente. E é conhecendo as Escrituras de forma aprofundada que podemos de fato conhecer a Deus. E Jonas agora tem essas lacunas de conhecer a Deus. E agora a gente vem aqui, irmãos, no versículo 3, que ele pede para Deus: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Irmãos, estamos perante uma declaração muito forte. Não é a primeira vez na Escritura que aparece alguém que está tão angustiado por conta de alguma coisa, no caso ele está irado, mas alguém que quer morrer. E talvez essa é uma das piores dores que um ser humano pode ter, de estar tão angustiado a ponto de que nada pode livrá-lo dessa angústia, e ele quer morrer e ele não pode morrer. Imagina, por exemplo, uma pessoa que está no hospital, que está sendo ali sustentada por aparelhos. Ela está angustiada, porque não aguenta mais suportando toda aquela dor, mas os aparelhos a mantêm vivo, o remédio a mantém vivo, e ela quer morrer e não consegue. Então, irmãos, com certeza, essa é uma das piores dores. E então o texto fala que Jonas ele sai da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, a leste, e ele fez uma enramada. Ele fez um abrigo para ele e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria àquela cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Estamos agora diante, pela segunda vez, Jonas faz a declaração de que ele quer morrer. Ele está tão irado para com Deus e para com aquela situação que ele deseja morrer. E, irmãos, ele está basicamente dizendo que aquilo que era a razão da sua existência, aquilo que trazia alegria ao seu ser, à sua alma, ele já tinha perdido. Ele não tinha mais alegria, não tinha mais motivação para existir. E que por conta disso ele preferia morrer. E temos algumas coisas muito curiosas, irmãos, nessa afirmação, porque, primeiro, Jonas ele estava conversando com Deus, que deveria, na teoria, ser a razão da sua existência. E ainda assim, ele preferia morrer. E logo depois o texto fala que Deus enviou um verme para que destruísse aquela planta. E aquele verme destruiu aquela planta. E, irmãos, quando vemos aqui, no verso 6, o texto fala que depois que Deus criou aquela planta, Jonas se alegrou extremamente por causa dessa planta que Deus colocou para que pudesse protegê-lo do sol. No capítulo 1 do livro de Jonas, quando os marinheiros se arrependem e creem no Senhor, Jonas não fica alegre com o arrependimento deles. No capítulo 2, quando Deus faz com que aquele peixe vomite a Jonas naquela praia, e Deus dá uma segunda chance a Jonas, Jonas não se alegra quando ele é vomitado e Deus poupa a sua vida. No capítulo 3, quando aquela cidade inteira se arrepende e muda o seu caminho, o texto não fala que Jonas fica alegre. Mas no capítulo 4,
quando Deus proporciona para Jonas uma sombra, o texto fala que Jonas muito se alegrou em extremo. Porque muito mais a todas as coisas que estão no livro, muitas coisas, ao arrependimento do pecador, Deus ter poupado sua vida, Jonas amava a si mesmo demasiadamente. Ele tanto se amava que quando Deus tirou dele o conforto da sombra, ele fala que é tão justa a sua ira que ele prefere morrer. E Jonas agora começa a conversar com Deus novamente. E é quase como se Deus começasse a falar para Jonas: mas Jonas, é justa a sua ira? É justa a sua ira? Como que você pode se irar por uma planta que morreu, sendo que você não plantou, você não cuidou, você não teve tempo de conhecê-la direito, porque uma noite ela nasceu, no outro dia ela morreu, e eu não posso ter compaixão do povo de Nínive? E aqui nós vemos sobre como que os nossos amores, aquilo que nós amamos, está totalmente confuso. E é só por meio da palavra de Deus que nós podemos aprender a amar corretamente. E é por isso, irmãos, novamente, que ressalto a necessidade de passarmos tempo com o Senhor nos nossos devocionais. Nos dedicarmos a estudar a palavra de Deus, para que possamos de fato conhecer a Deus. E voltando um pouco, o texto fala que depois que Jonas ele sai da cidade, ele vai para leste da cidade de Nínive. E é curioso pensar, irmãos, que Jonas ele faz algumas coisas semelhantes. Por exemplo, quando Caim ele é expulso ali, quando Caim é expulso do local onde ele habitava com seus pais, ele vai para leste do Éden. E logo depois o texto fala que ele faz um abrigo a leste do Éden. Logo depois ele constrói uma cidade. E agora nós temos Jonas fugindo do Senhor também para leste daquela cidade. E por que fora da cidade? Porque é como se ele cruzasse os braços, olhando para aquela cidade e esperando que até em 40 dias ela fosse destruída. Deus quer tratar com o seu coração. Deus o tempo todo está conversando com ele. E ele o tempo todo está fugindo de Deus. Irmãos, Deus podia ter dado um basta no profeta. Deus podia falar assim: Jonas, chega. Chega. Eu mandei uma tempestade. Você foi engolido por um peixe. No peixe eu tratei com você. No capítulo 3 eu te usei para que aquela cidade fosse salva. E agora você está fazendo toda essa questão, essa tempestade debaixo do copo d'água. Mas, irmãos, Deus é compassivo. Deus é bondoso. E quantas não são as vezes que nós merecíamos a ira do Senhor? Quantas não são as vezes que pela milésima vez cometemos o mesmo pecado? Mas quando nós nos arrependemos por meio do Espírito Santo e voltamos para Deus, Ele está de braços abertos para nos receber, assim como recebeu o filho pródigo. Eu não sei, irmãos, como que está a sua vida, não sei como que estão as coisas, se você tem caminhado bem com o Senhor, se você tem andado demasiadamente irado, mas de uma coisa eu afirmo para você categoricamente: Deus perdoou aquela cidade ímpia, Deus perdoou a Jonas e Deus pode te perdoar, assim como pode me perdoar. Deus é misericordioso. E no verso 6 e verso 9, vemos agora Deus indo atrás do profeta. Deus faz nascer uma planta em cima de Jonas. E o texto fala no versículo 7 que Deus envia um verme. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da árvore, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Talvez, essa é a minha opinião, mas o maior milagre do livro de Jonas, meus irmãos, o maior milagre do livro de Jonas é talvez esse verme domesticado. Deus fez com que uma tempestade quase afundasse aquele navio. E eu entendo que Deus que tem poder para poder controlar o tempo. E a gente vê isso, a chuva chove porque Deus manda, o sol nasce porque Deus manda. Um grande peixe é uma coisa diferente, a gente não vê isso todo dia. Mas ainda assim, também é um grande milagre ver Deus controlar um peixe. Mas, irmãos, um verme ser domesticado. O texto fala que aquele verme não estava com fome, por isso comeu aquela planta. O texto fala que o verme destruiu aquela planta, porque Deus mandou aquele verme fazer isso. E temos aqui, irmãos,
talvez o maior milagre do livro de Jonas, um verme sendo domesticado. E eu sei que para nós isso é de grande esperança, porque se Deus tem o poder de controlar um verme, se Deus tem o poder de controlar tempestades, se Ele tem o poder de controlar peixes, Ele controla aquilo que tem vida e o que não tem. Será que Ele não pode controlar o nosso coração? Porque quantas são as vezes que olhamos para o alto e falamos assim: Pai, eu não consigo, eu quero te amar, mas tenho sido constantemente tentado a amar mais as coisas deste mundo. Mas Deus tem todo o poder para poder abençoar o nosso coração, para que possamos amá-lo e servir a Ele. Temos que nos colocar perante o Senhor. Mas diferente de Jonas, porque Jonas ele fez isso de forma totalmente egoísta e arrogante. E agora, irmãos, a gente caminhando para o final, vemos Jonas como sendo bipolar. Finalizou o capítulo 3, entramos no capítulo 4, Jonas, ele agora começa a ficar irado, depois Deus traz a ele aquela planta e agora ele começa a ficar feliz, aí depois que aquela planta ela é destruída, Jonas ele volta a ficar irado. Deus então manda um vento, que eu nunca tinha visto sobre isso, mas eu dei uma estudada, e é um tal de vento Siboco, o nome desse vento, que é um vento muito quente daquela região. Tinha aproximadamente 43 graus aquela temperatura. E então Jonas ele está numa situação totalmente complexa de desconforto. E imagina só, ele está olhando para aquela cidade, imaginando que ela talvez seja destruída, desejando que ela seja destruída. 40 dias aquele povo jejuando, aquele povo orando e clamando a Deus. 40 dias aqueles animais em jejum. Imagina o barulho que eles não faziam. E Jonas desejando que aquela cidade seja destruída. E aquela cidade não é destruída. E então chegamos no versículo 9, em que Deus pergunta a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que não há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E temos aqui, irmãos, o chamado daquele que é enviado pelo Senhor, de que ele deve ter compaixão daquele povo para quem ele é enviado. E eu entendo, irmãos, que é difícil muitas vezes é muito difícil termos compaixão e orarmos e pregarmos a Deus para que outros sejam salvos. Por exemplo, quando a gente se depara com histórias, com situações que passam na televisão, no jornal, de atrocidades que acontecem, de homens que matam irmãos, de irmãos que matam seus irmãos, que matam os pais. Imagina se você conhece uma pessoa como essa. Você teria uma compaixão como Deus quer que Jonas tenha? Você conseguiria fazer isso? A gente mal prega para as pessoas do nosso trabalho, muitas vezes, que são pessoas com quem a gente lida bem, a gente conversa com elas, toma café da manhã, não temos problemas com elas. E ainda assim, irmãos, poucas são as vezes que nós olhamos para elas com misericórdia e nos dedicamos a pregar a palavra para que possam ser salvas pelo Senhor. Falamos que temos compaixão, mas muitas vezes nós não temos. Mas a maravilha desse livro, irmãos, é que Deus ele não precisa de Jonas, assim como Deus não precisa de nós. Deus teve compaixão daquela cidade, então Deus salvou aquela cidade. E é maravilhoso pensar que Deus teve compaixão deles. A compaixão é um sentimento que nasce no coração, que traz aquele que olha para outro, que traz um sentimento de empatia, de se colocar no lugar dele e de não querer que ele sofra aquele dano. Então ele faz alguma coisa por conta da sua compaixão. E é lindo pensarmos que Deus teve compaixão deles e tem compaixão de nós, porque Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Se Deus não tivesse criado a raça humana, se Deus não tivesse criado Adão e Eva, se não tivesse feito toda essa criação, Deus ainda seria perfeito em si mesmo. Teria satisfação em si mesmo. Mas Ele nos criou.
E logo depois que nós pecamos, Ele, por compaixão, Ele decidiu nos salvar. E a compaixão de Deus, irmãos, ela é muito mais bonita que a nossa. Porque muitas vezes, nós não controlamos nossos sentimentos. A gente não fala assim, eu vou ter compaixão daquela pessoa. Tem vezes que nós temos compaixão de quem a gente nem imaginava. A gente vê uma situação, a gente, tive compaixão dessa pessoa. Irmãos, Deus não. Deus não é guiado por sentimentos. Deus, ele não tem um sentimento involuntário. Ele voluntariamente decidiu, eu vou amar aquele povo e eu vou salvá-los. E nós estamos aqui hoje justamente por conta do amor deste Deus. Nós podemos nos achar um pouco melhores, mas se nós nos compararmos com os ninivitas perante Deus, irmãos, nós somos tão podres quanto eles. Talvez até piores, porque Jesus disse que Jonas pregou e eles creram. E aqueles para quem Jesus pregava no seu tempo, não criam no próprio Filho de Deus. Irmãos, estamos aqui dia após dia, no culto de domingo, no culto de jovens no sábado, nas reuniões de quartas-feiras, e quantas não são as vezes que temos nosso coração incrédulo, mesmo quando a palavra de Deus é pregada. Mas, novamente, Deus está aqui hoje, pronto para ter compaixão de nós, para que possamos ser transformados por Ele. Irmãos, e chegamos no final do livro, e no final deste texto, de Jonas capítulo 4, talvez um pouco chateados com Jonas. Poxa, Jonas, você pregou, cara, para uma cidade toda, e essa cidade foi salva. Você não tinha que voltar agora para a sua terra natal, lá para o povo de Israel, para o povo hebreu, exultante de alegria, dizendo, irmãos, Deus salvou uma outra nação pagã. A bondade de Deus está se manifestando por todo este mundo. Mas não, irmãos. Jonas, ele não é um herói. Jonas é um profeta fracassado. E, irmãos, glórias a Deus de que Jonas é um profeta fracassado. Porque Jonas não é a nossa referência. Jonas não é aquele em quem nós temos que nos espelhar. Jonas não é o nosso Redentor. Nós temos um Redentor. Nós temos em quem nos espelhar. Porque o livro de Jonas, nos 4 capítulos, mais do que de Jonas, fala de outra pessoa. Fala do seu, do meu, do nosso bom Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jonas, ele sai daquela cidade irado, porque aquele povo não tinha sido destruído. Mas quando lemos em Lucas capítulo 19, e Jesus está chegando em Jerusalém, Jesus, ele chora olhando para aquela cidade. Ele chora, meus irmãos. Ele chora olhando para aquela cidade, porque ele teve compaixão daquelas pessoas. Ele teve compaixão daqueles que um pouco depois o crucificaria. Ele teve compaixão daqueles que talvez caminharam com ele no deserto quando ele distribuiu pães e peixes, mas quando ele estava na cruz, foi um daqueles que disse, crucifica. Ele olhou para aquela cidade e ele teve compaixão. Irmãos, esse é o nosso herói. Esse é o nosso Redentor. Esse é o nosso Salvador. E é sobre ele que o livro de Jonas, irmãos, ele quer falar. E Deus, na sua conversa com Jonas, fala assim, mas Jonas, como que eu não vou ter compaixão daqueles que não conseguem discernir da mão esquerda para a mão direita? E a palavra de Deus fala que quando o Filho de Deus estava sendo crucificado, ele olhou para todos aqueles que eram os culpados da sua crucificação, os seus inimigos. Ele olhou e disse, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Esses que não conseguem discernir entre a mão esquerda e a direita, perdoa eles, Pai. Irmãos, esse é o nosso Redentor. Esse é o nosso Salvador. Por que eu e você precisamos de ídolos? Por que eu e você precisamos amar outras coisas a não ser o próprio Deus de Israel, o nosso Deus? Por que eu e você buscamos satisfação, o sentido da nossa existência em coisas, no trabalho, no dinheiro, na família, em patrimônio, em passeios, em viagens? Por quê? Eles não podem nos proporcionar o conforto todo que nós queremos. Não podem nos proporcionar toda a alegria que nós queremos. Mas o descanso que nós precisamos.
o descanso que nós podemos ter, a alegria, irmãos, que nós podemos desfrutar, mesmo que muitas vezes em sofrimento, mas ainda assim, irmãos, nunca desamparados. Essa alegria nós só podemos, irmãos, encontrar no verdadeiro herói dessa história, que não é Jonas, é Jesus, que ficou 3 dias e 3 noites, mas no último dia, irmãos, ele ressuscitou vitorioso. Irmãos, eu finalizo com uma conclusão, 2 conclusões aqui. Eu não conheço todo mundo que está aqui nessa manhã, conheço boa parte de vocês, mas não conheço a todos. Não sei qual de vocês é visitante, quem de vocês leu a palavra já alguma vez, ou quem já leu a própria história de Jonas. Não sei, talvez, se você conhece ou não este Deus sobre quem nós estamos falando, mas eu queria te falar que Deus, Ele é um Criador bom, que Ele criou toda essa criação maravilhosa, mas que o homem, ele decidiu voluntariamente pecar contra esse Criador. E esse Criador, ele é o Deus de toda glória, e ele é eterno. E se nós pecamos contra um Deus eterno, a nossa dívida ela é o quê? Eterna. Isso quer dizer que todo homem nascido de mulher merece justamente pagar o preço por quem ele é, que é pecador, assim como você. Porém, esse mesmo Deus enviou o seu Filho, que veio do povo de Israel. Deus, ele projetou toda a história, desde lá de trás, para que no tempo exato e perfeito fosse enviado o seu Filho. Ele veio para aqueles que eram seus, e estes que eram seus não o receberam. Mas a todos o quanto o recebe, pode ser chamado Filho de Deus. E você também. Então, se você ainda não creu, se você não conhece esse Deus, se você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te garanto, porque Ele disse que você será salvo. Essa igreja aqui está de portas abertas para poder recebê-lo, para poder conversar com você, para poder orar por você, para poder passar tempo com você, porque o nosso desejo é que você conheça esse Deus maravilhoso. E irmãos, agora para mim e para você, que nós já somos filhos de Deus, que já somos nova criatura em Cristo Jesus, nós não percamos o brilho dos olhos, não percamos o brilho dos olhos do nosso Salvador, que é a luz deste mundo. Um dia nós fomos iluminados, um dia nossa mente foi iluminada, nosso coração foi iluminado, e nós prostrados nos colocamos diante do Senhor. Que Deus nos ajude a nós não perdermos a satisfação, o prazer, a alegria, o desejo intenso de conhecer este Deus. Porque depois que Jesus vier nos buscar, toda a eternidade vai servir para podermos conhecer a este Deus. E se nós não gostamos de conhecê-lo aqui, por que estaremos lá? Se lá será o lugar onde nós mais o conheceremos. Um outro ponto é que temos o dever incumbido pelo Senhor de pregar a todo este mundo. Irmãos, Deus podia, se Ele quisesse, Jesus podia fazer com que nascessem filhos. Jesus falou que filhos de Abraão poderiam ser feitos daquelas pedras que estavam ali. Deus poderia utilizar de outros meios para poder pregar o evangelho. Deus controla tempestades, controla peixes, controla vermes. Jesus multiplicou pão e peixe. Irmãos, Deus não tem limitação. Mas pela sua bondade, Ele escolhe nos usar. Irmãos, que prazer que é sermos usados pelo Senhor. Então, independente de onde nós estivermos, que nós sejamos usados por Deus para poder pregar desse bom evangelho, que pode verdadeiramente trazer satisfação às nossas almas, que pode limpar o nosso coração, que pode corrigir os nossos amores para que possamos amar as coisas das formas em que elas de fato têm que ser amadas. E que através de Jesus, por meio do Espírito Santo, ao sermos usados,
que o quanto antes, na pregação deste evangelho, pessoas possam crer. E também que nós não esqueçamos que a nossa pátria, apesar de nós sermos brasileiros aqui hoje, outros americanos, ingleses e por aí vai, mas que a nossa pátria está lá. A nossa pátria está lá. E aquele que foi visto subindo, será visto descendo. E que por isso, e essa promessa, podemos ter alegria e descanso. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, nós não temos palavras para manifestar nossa gratidão ao Senhor por tanto amor manifesto a nós. E ao mesmo tempo, Pai, que nós não temos como manifestar esse amor, infelizmente, o nosso coração, que é o que nós podemos oferecer, está lotado, cheio de corrupções, lotado, cheio de impurezas, lotado e cheio de coisas más. Mas no dia de hoje, Pai, ainda assim entregamos o nosso coração ao Senhor, porque sabemos que aquele sangue carmesim que foi derramado na cruz do Calvário, aquele sangue que foi derramado em nosso favor, ele tem todo o poder de purificar o nosso coração. O Senhor tem, por meio do Teu Espírito Santo e por causa da obra do Teu Filho, poder de fazer com que o nosso coração seja feito de carne e seja transformado. Então nós pedimos que tenha misericórdia de nós e possamos desfrutar de uma transformação genuína, uma transformação diária. Pedimos perdão, Pai, por muitas das vezes dos nossos dias, das nossas semanas, dos meses e dos anos, temos dedicado tanto tempo em, como de Salomão, correr atrás do vento para aquelas coisas que estão debaixo desse sol. Mas pedimos que abra os nossos olhos para que possamos olhar para as coisas que estão acima do sol, que possamos olhar para a glória futura, que possamos olhar para o Cristo que conheceremos pessoalmente, que possamos olhar para as promessas que teremos, para a eternidade que nos será dada, para a nova criação que será feita, para os nossos corpos transformados, e porque conheceremos ao Senhor face a face, e teremos, Pai, enxugada todas as nossas lágrimas. Que os nossos olhos estejam focados nisso, Pai, não neste mundo. Pedimos que, por favor, não retire de nós o Teu Espírito, mas que na verdade abunde o Pai em nosso ser, abunde em nossa comunidade, para que o Teu Espírito Santo fale de Jesus Cristo. E assim que nós conhecermos diariamente o Teu Filho, possamos conhecer a Ti, Pai. Obrigado por este domingo maravilhoso que o Senhor nos proporciona. Já já a gente vai ter um tempo de comunhão entre os irmãos, Pai, em que a gente vai, em memória, estaremos celebrando a ceia, estaremos relembrando um preço tão alto que foi pago em nosso favor. Esse preço tão caro que para nós não custou nada, mas que para o Senhor custou tudo, Pai. E pedimos que durante este tempo, Pai, que o Teu Filho nos purifique de todo pecado. Perdoe os nossos pecados, nos limpe de toda impureza, restaure o nosso coração e traga alegria à nossa alma. Abençoe, Pai, o nosso domingo. Muitos de nós estaremos com nossos familiares, talvez até com amigos e colegas, e nos encha de ousadia, para que possamos no tempo oportuno, que na verdade é em tempo e fora de tempo, nós venhamos a pregar a Tua palavra, para que estes que não creem, que eles possam crer no Senhor. E também nós pedimos como Tua igreja, pedimos que o quanto antes o Senhor envie o Teu Filho para vir nos buscar, porque nós queremos Te conhecer face a face. Obrigado pela oportunidade que nos deu de estudar o livro de Jonas, que essas verdades que nós aprendemos, Pai, que elas venham enraizar no nosso coração, e que essas verdades possam reverberar ao longo da semana,
para que possamos colocar em prática e que possamos ser feitos à imagem do Teu Filho. É o que nós te pedimos no doce nome, no nome santo e precioso e único do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Que Deus, irmãos, que Deus abençoe a Sua palavra, para que em nossas vidas ela seja viva e eficaz. Amém.